A vitória sobre a equipe do Cuiabá, obviamente que trouxe tranquilidade para o ambiente do Internacional. Colocou o Colorado na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, podendo se consolidar nesta posição caso alguns resultados neste domingo aconteçam e favoreçam o Inter. Após o jogo, o técnico Mano Menezes brincou com o fato do Inter ter atingido a pontuação necessária para não cair, algo que era muito discutido no início do Campeonato Brasileiro. Ele elogiou Vitão e Alexandre Alemão, rasgando elogios a esses jogadores e até falando em seleção brasileira para o zagueiro colorado. Pedro Henrique desperta o interesse do São Paulo e algumas conversas já iniciaram em relação a isso. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 10 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla e resumir o que de principal aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado. E obviamente que o principal assunto é a vitória colorada pelo placar de 1-0 contra a equipe do Cuiabá. Um jogo onde mais uma vez Alemão colocou 3 pontos na conta do Internacional. Um jogo difícil onde o Inter encontrou muitas dificuldades, principalmente impostas pelo estilo de jogo do Cuiabá, que se fechou muito no campo de defesa, em especial no primeiro tempo. Mas deu tudo certo, o Inter venceu e é vice-líder. Aliás, o resumo da partida está nesse vídeo ali. Clica para assistir os detalhes da vitória colorada sobre a equipe do Cuiabá. Mas eu quero falar da repercussão. E eu vou abordar a repercussão, o pós-jogo da partida contra a equipe do Cuiabá. O Internacional começou o jogo com Maurício e Alan Patrick entre os meias titulares, substituindo o Depena, que estava suspenso, e o Maurício sendo mantido entre os titulares. Eu perguntei para o Mano Menezes se a escalação desses dois meias ela era uma circunstância da partida ou se era uma circunstância do momento dos jogadores. E o Mano Menezes deixou claro que era uma circunstância da partida, jogar com dois meias, porque se observou que o Cuiabá era uma equipe que daria os flancos para o Internacional, para poluir o sistema defensivo e aí ficar tirando bolas de cabeça que seriam levantadas pelos pontas do Inter. Com essa estratégia, o Mano entendeu que teria um pouco mais de jogo por dentro e por isso colocou Alan Patrick e Maurício jogando juntos, uma formação inédita do Internacional nessa partida. O Mano na coletiva também falou sobre a pontuação do Internacional. Com essa vitória o Inter chega a 46 pontos e bate aquela meta, o número mágico de 45, que é o número para não cair. No início do Campeonato Brasileiro se falava muito que o Inter vai querer fazer de uma vez os 45 pontos para não cair, porque naquele momento o ambiente do time ele era ruim e o desempenho do time ele era ruim também. Agora um cenário completamente diferente. O Inter vice-líder do Campeonato Brasileiro brigando por coisas bem maiores na competição. Mas o Mano brincou, economizei 12 rodadas, o objetivo que era para ser feito em 38, eu fiz em 26. Economizei 12 rodadas e brincou com esse fato da pontuação o técnico Mano Menezes. Ele falou sobre dois jogadores de maneira mais individual, o Alexandre Alemão e o Vitão, que eu até destaquei no pós-jogo, que foram os dois melhores jogadores do Inter na partida. Aliás, o Vitão tem sido para mim o melhor jogador do Internacional ao longo dos últimos jogos. Sobre o Vitão, o Mano rasgou elogios a esse jogador e disse que se o Vitão estivesse no centro do país, talvez se colocassem o Vitão para coisas maiores. Obviamente que o Mano quis falar de seleção brasileira. Se tivesse um tempo maior, o Mano ainda falou isso, e ele estivesse no centro do país, já iam estar pedindo o Vitão na seleção brasileira. E de fato é um cara que está jogando muito nos últimos jogos, foi um dos melhores jogadores do Internacional nessa partida e merece todo esse reconhecimento do Mano Menezes, que rasgou elogios ao Vitão. Ele falou também sobre o Alexandre Alemão e também rasgou elogios. O Alemão, que foi o grande personagem da partida contra o Cuiabá e fez o gol da vitória, mais 3 pontos, aliás, na conta do Alemão. O Mano contou uma história da concentração do Alemão e da maneira como o Alemão assimila as coisas. E aqui eu já contei várias histórias para vocês desse tipo. Eu contei a história do peixinho, que o Alemão ouviu do Sidney Lobo e foi ali treinar. Eu contei a história de que o Mano dava o conselho pro Alemão não tocar a bola de primeira e o Alemão começou a trabalhar isso e melhorar. O Mano disse que no último treino, o de sexta-feira, ele trabalhou algumas movimentações ofensivas dos jogadores de ataque para tentar criar espaço quando o Alan Patrick pegasse a bola.
E o alemão, no primeiro lance do jogo, executou exatamente a movimentação que havia sido treinado. E isso gerou uma chance de gol para o Wanderson, que acabou não sendo aproveitado. E o Mano rasgou elogios a isso, disse: o alemão é um cara que escuta, que assimila e que por isso está evoluindo. São 7 gols do alemão no Campeonato Brasileiro. É o jogador que mais participa de gols no Campeonato Brasileiro para o Internacional, disparado, e um dos principais jogadores do elenco, um dos principais jogadores do ataque do Internacional. Vamos ainda avançar no aspecto da repercussão da vitória. O Inter hoje é o vice-líder do campeonato, tem 46 pontos. E para se manter na vice-liderança da competição, o Inter tem que torcer para que Corinthians e Flamengo não vençam os seus jogos neste domingo. O Corinthians enfrenta às 4 horas da tarde o São Paulo, clássico paulista, no Morumbi. É um jogo onde o Corinthians pode não vencer. E o Flamengo enfrenta o Goiás às 7 horas da noite. Goiás que está sendo encardido para muita gente. Então existe um mundo onde o Inter encerra a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Atenção então nos jogos de amanhã, Flamengo e Goiás, São Paulo e Corinthians, que são jogos muito importantes para o Internacional. Eu fecho com uma informação que eu dei no prorrogação da Rádio Bandeirantes, que eu trouxe, em relação a Pedro Henrique. Outro dos destaques da partida, entrou no intervalo, mudou o jogo, deu assistência para o gol do alemão. O Pedro Henrique está despertando o interesse do São Paulo. Tá? Foi um pedido do Rogério Ceni para os dirigentes paulistas a contratação do Pedro Henrique. Ele pediu, e o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, é quem está responsável por saber mais detalhes do Pedro Henrique e tentar a contratação desse jogador. Um contato teria sido feito com o Internacional. Essa informação que eu tenho. Foi feito um contato com o Internacional por parte do São Paulo. Eu conversei com 2 dirigentes do Internacional aqui na Zona Mista. Os 2 me negaram que existiu o contato do São Paulo. Tá? Mas um deles me disse uma situação. O Inter está muito tranquilo contratualmente com o jogador, porque ele tem contrato até o final de 2023, possui cláusulas para renovação automática até 2024, e é um jogador que, enfim, é do Inter e está muito bem no Internacional. Obviamente que isso pode evoluir, esse papo, a partir do interesse, principalmente, do São Paulo. Mas os dirigentes do Inter me negaram que o São Paulo manifestou interesse e se mostraram tranquilos em relação ao contrato do Pedro Henrique. O que eu tenho de informação é que o Pedro Henrique quer ficar no Inter, tá? Mas igual é importante, um interesse importante de um clube grande do futebol brasileiro, que é o São Paulo. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Dá para jogar nessa... Vamos fazer uma múltipla do Inter vice-líder. Empate ou vitória do São Paulo, empate ou vitória do Goiás. Essa vai ser minha apostinha. Vamos conferir amanhã para ver se deu certo. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não esquece de te registrar no grupo VIP do ADUPLA no Telegram. R$19,90 por mês, que tu aumenta o teu rendimento nas apostas da KTO e concorre a camisetas, bonés, free bets e ingressos. Vai no link aqui embaixo e participa, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!